Galera, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão bem? Eu tô bem, graças a Deus. Hoje, falando sobre inteligência artificial, eu queria perguntar a você, imagina que você vai conversar com um especialista, só que dá um branco no especialista, e aí ele não sabe te responder direito a sua dúvida, a sua questão. Você vai no médico, você vai estar explicando para ele seus sintomas, e ele não sabe te responder direito. E o que a gente faz, né, no caso, o especialista sendo a inteligência artificial, o que a gente faz? A gente vai falar hoje sobre isso. No último vídeo eu falei sobre o Zero Shot, e dessa vez eu quero falar sobre outro tipo de prompt, que é o Few Shot. Ele basicamente, né, a gente vai entender da seguinte forma. O Zero Shot, para explicar para quem não viu o último vídeo, é aqueles comandos, aqueles prompt é comando, que a gente dá para o ChatGPT ou para, enfim, todas as LLMs que existem, os modelos, onde você faz uma pergunta direta, ou você dá um comando direto para ele, faça isso, execute isso, ou me devolva isso. O Few Shot é quando você dá um contexto, vou usar esse termo. Quando você dá um contexto, é quando você traz conteúdo a mais para que ele entenda melhor o que você quer que ele faça, certo? Por exemplo, por isso que eu dei o exemplo do especialista que esqueceu. Geralmente a gente usa isso quando a gente quer algo mais específico, quando a gente quer algo mais detalhado, ou quando a gente está dando um comando para ele e ele não está correspondendo direito. Por exemplo, eu estava navegando no TikTok e eu estava vendo pessoas que já utilizam e estavam tendo dificuldades, porque pediam para criar, por exemplo, copies ou criar estruturas de anúncios, e aí, mesmo detalhando, falando o que queria ser feito, ele não dava uma resposta direito, a pessoa não sentia ali uma melhora na execução, ou pessoas que... O que você quer que ele faça? Então você dá duas instruções, você, num prompt inteiro, você cria uma estrutura para ele do que ele vai receber e do que você quer que ele faça, entendeu? Então você contextualiza ele, você fornece dados a ele, você fornece uma função para ele. Então, por exemplo, se você quer que ele seja o seu auxiliar numa copy, você fala, olha, eu estou criando aqui uma copy para tal produto, e as informações desse produto é tal coisa, e aí é isso, e você vai, tipo assim, especificando, vai fornecendo dados a ele, e aí você fala, a partir disso, eu quero que você faça porque você quer que ele seja feito. Então ali ele se torna um especialista, nesse exemplo que eu dei, uma copy. No exemplo que eu dei do TCC, por exemplo, você fala, olha, eu quero que você seja o meu, sei lá, esqueci o nome aqui do monitor de TCC, sei lá qual é o nome, esqueci. E aí você fornece a ele, ó, você é isso, vai dando dados a ele, você tem tantos anos de experiência. E aí quando você vai perguntar, ele vai te dando uma resposta mais refinada. Por exemplo, no exemplo que eu falei no Stories, eu forneci uma lista enorme de palavras em inglês e eu falei para ele, eu quero que você me corrija toda vez que eu falar errado essas frases. Ele tá ali, sabe? Então toda vez que eu vou falando com ele, ele vai me corrigindo, eu vou dando para ele fases e a gente vai tendo essa interação, porque no prompt eu já disse para ele que eu quero, não só o que eu quero que ele faça, mas qual é a função que ele tem que ter baseado no que eu quero dar para ele, entendeu? Por exemplo, você chega para ele e dá exemplos, você mostra exemplos do que ele deve ser feito. Você chega e fala, olha, como eu falei da copy, eu quero que você me crie copies para o Instagram. E aí você fala, ó, o exemplo de uma copy no Instagram é essa. Por mais que ele seja um especialista, mas você só mostra como é o que você está pensando. Lembra? No exemplo anterior, no vídeo anterior, eu falei para ele ser a sua mente externa, o seu auxiliar. Você tem que passar o que você vê, a sua forma de criar copy, a sua forma de desenvolver um conteúdo, a sua forma de enxergar o seu TCC, a sua matéria, o seu trabalho. Você tem que passar para ele, entende? Então você chega para ele e fala, olha, o exemplo de copy é isso. Bom, e aí eu estou dando até um exemplo para quem é copy, né? Para utilizar. Você chega para ele e fala, olha, um exemplo de copy é essa. E aí beleza, ele vai entender qual é a forma de você criar uma copy. Existem várias, mas se ele vai ser o seu auxiliar, ele tem que entender a sua maneira. Tá certo? Eu poderia dar alguns outros exemplos, mas acho que tá legal, senão o vídeo vai ficar muito grande. Tamo junto, é nóis, falou. E voltei aqui para dizer porque eu lembrei de algo. Vai ter Enem agora, né? A galera que vai fazer Enem vai fazer redação. Então fica aí uma utilidade, caso você queira. Chega para ele e fala para ele que você quer que ele seja um especialista em redação. Você manda para ele um exemplo de redação, ou alguns exemplos que você tem estudado, e você fala, olha, me ajude a ter uma melhora na minha redação, a corrigir a minha redação, e você mostra para ele, monta para ele toda a estrutura. Você fala, enfim, você fala para ele, explica para ele qual tipo de redação que você quer que seja feito, você mostra para ele exemplos que você, com seu professor, ou você acredita que é a melhor forma de você fazer uma redação para o Enem, e você manda para ele, e aí você pede para ele te sugerir temas. Você fala para ele, a partir disso agora me crie 10 temas de redação para o Enem. Ele vai te dar o tema, você cria, né? Você faz, envia para ele e pede para ele no prompt também, para além dele ser o seu professor de redação, além de você mandar os exemplos para ele, além de você pedir as sugestões de temas para ele corrigir a sua redação e te dar uma nota para a sua redação, certo? E você pode pegar também, aqui eu já estou aprofundando, aí é um bônus mesmo de fato, você pode pegar arquivos e PDFs na internet, de onde você estuda, de melhores estruturas de redação do Enem, de redações nota 1000 do Enem, manda para ele ter também como contexto. E aí você faz a sua redação, manda para ele, ele vai te dar uma nota para sua redação. E você pergunta para ele quais são os pontos de melhoria. Pronto, você tem um professor particular de graça. Tamo junto. Falou, é nóis. Compartilha o vídeo.